Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo, língua portuguesa, diretamente do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Aula número 12, tá, pessoal? Antes, vamos fazer aqui a correção da aula 11, das atividades da aula 11. Questão de número 1. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico afirma focalizar novamente nos professores, pois são eles que vão formar os cidadãos do século XXI. Gente, a oração sublinhada, que é essa aí, ó, a partir do síndeto, pois, ou conectivo, ou conjunção. Vocês já sabem que é a mesma coisa, tá certo? Oração, vocês também já sabem que é aquela frase que pode ter sentido completo ou não e que há a presença de verbo, não é isso? Mas agora nós vamos classificar esta oração que está sublinhada, né, da devida classificação dela. Então, encontramos aqui a letra D como resposta, né? Ela é coordenada. Nós já sabemos que as orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente, né? O que é isso? Que tem sujeito e que tem predicado, tá? Só estou passando assim revisando, isso aí nós já vimos. Qualquer dúvida, retorna lá na aula anterior, justamente a aula 11, né? Reveja o vídeo e você vai encontrar lá. Mas, reforçando, coordenada por isso que eu disse, né? Nós já conhecemos. Sindética, gente, porque ela tem justamente a conjunção, né? Ela tem o síndeto, é a mesma coisa. Ela tem o conectivo. Qual, professor? Pois, que aqui, neste contexto, está como explicação. Logo, nossa resposta é coordenada sindética explicativa. Questão de número 2, você vai classificar, né, respectivamente, as orações sublinhadas de acordo com os estudos sintáticos de coordenação. Então vocês vão ler aqui, né? O rapaz disse que iria à festa. Vírgula, né, gente? É obrigatória, nós já sabemos que essa vírgula é obrigatória, pois em seguida temos um conectivo de adversidade, não é? De sentido adverso. Então, mas preferiu ficar em casa. Nós vamos classificar esta oração aí. Os alunos estudaram muito, vírgula, logo foram aprovados. Ora, nós já estudamos aqui a classificação das orações coordenadas, né, que podem ser assindéticas, ou seja, aquelas que não têm conjunção, e as sindéticas, aquelas que têm conjunção, que iniciam por conjunção, não é? Então, no período acima, né, ali na parte sublinhada, mas preferiu ficar em casa, se você analisar direitinho, veja que nós precisamos da oração anterior, tá certo? Para dar o sentido. Então eu percebo que esse mas, ele realmente traz para nós um sentido de adversidade. O que é adversidade? Algo contrário. Como assim, professor? Veja, o rapaz disse que iria à festa, não é? Mas preferiu ficar em casa. Veja, ele não foi, não é isso? Então essa oração sublinhada é a minha oração coordenada, sindética, adversativa, tá? A de baixo, logo foram aprovados, é a minha oração coordenada sindética conclusiva. Como assim, professor? Conclusão de quê? Vejamos o período completo. Os alunos estudaram muito, vírgula, logo foram aprovados. Gente, se você estuda muito, se você estuda bastante, eu só posso concluir que você, se Deus quiser, será aprovado. Não é verdade? Então aí eu tenho um conectivo, ou síndeto, não é isso? Ou conjunção, tudo a mesma coisa, com o valor de conclusão. Resposta é letra B, tá certo? Para essa nossa questão aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Terceira questão. Gente, é uma oração coordenada assindética. Ora, você estudou aqui que a oração coordenada assindética é aquela que não tem presença de conjunção. Trabalhou, vírgula, sempre irá trabalhar. Percebam que
trabalhou é uma oração, né? Lembre-se que a oração tem a presença de verbo, sentido completo ou não, não é isso a oração, mas aqui nós temos um período composto coordenado. Por não ter conexão com, logicamente, por meio de síndeto, que é a conjunção, eu vou dizer que essa oração aí coordenada, né, ou as orações aí, sempre irá trabalhar, né? A primeira trabalhou, a segunda sempre irá trabalhar, está dentro da classificação de coordenada assindética por não possuir, por não ter a presença de conectivos, tá certo? Conjunções, tudo bem? Especificamente conjunções. Bom, as demais não servem para nós, né? Porque nós sabemos, letra B, por exemplo, o professor não somente, né? Não somente, você já sabe que não somente é uma expressão aí que diz respeito a um efeito de conjunção. Elaborou exercícios, como também, então não somente como também é uma locução conjuntiva. Lembram disso? Eu tenho 4 palavrinhas ali que me dão o sentido de uma conjunção. É isso? Então é isso, gente. Resposta aí, letra A, tá certo? Letra C, só para tirar dúvidas, porque não foi resposta. Veja que lá, ó, o professor elaborou um exercício simples, vírgula, mas a prova foi bastante complexa. O mas ali tem conjunção. Se tem conjunção, já há presença de coordenada. Aliás, já posso dizer que é coordenada sindética, né? Se tem a presença de conectivo, então também não é nossa resposta. O professor não elaborou a prova, vírgula, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Ó, o logo ali, mais um conectivo, então não serve como resposta, porque o comando da questão pede, né, que nós digamos aqui, veja, o comando diz, é uma oração coordenada assindética, ou seja, é uma oração que não vai ter conjunção. Letra A, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido aí. Bom, quarta questão. As orações coordenadas sindéticas podem ter 5 tipos, né? Nós sabemos disso aí. Leia as opções abaixo e assinale aquela que é uma oração coordenada sindética conclusiva. Não é isso? Então, eu vou diretamente aqui, gente, a resposta, né? Porque já expliquei, usei o exercício anterior, né? A questão anterior para explicar o porquê das conjunções. Então aqui, ó, ele quer a coordenada sindética conclusiva. Ela ganhou pouco dinheiro, vírgula, por isso não viajará nas férias. Gente, por isso é uma expressão aí que me dá uma conectividade de conclusão, tá certo? Tá? Então, eu quero que no momento vocês compreendam isso agora, tá bom? Muita gente acha que por isso é explicação, mas nós sabemos que trata-se de uma expressão aí que indica conclusão, tá certo? Então, nossa resposta, letra D, tá bom? Bom, e a quinta e última questão da nossa atividade. A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros, vírgula, que ela adquirira no odontólogo, né? Ou seja, o trecho acima, tá bom? Pode ser classificado como oração coordenada sindética. Veja que é o destacado, tá, gente? Que está destacado aí na cor vermelha, tá? Aditiva, né? Olha lá o E iniciando, né, toda a estrutura. Então não há dúvidas, o E nós já sabemos que é aditivo. E, claro, há ressalvas, né, que eu já comentei em outra aula, que há momentos que ele pode apresentar um sentido de adversidade, tá bom? Mas aqui aditivo para nós, tá bom? Sentido aditivo. Então, sigamos aqui com a nossa aula agora de número 12, tá certo? Nós vamos ainda, né, fazer aqui alguns comentários sobre o predicativo. Então, vamos observar caracterização, opinião, avaliação, julgamento, tá bom? Eu disse ainda porque nós já vimos, né, verbos de ligação e vimos que esses verbos de ligação recebem este nome justamente por ligar o predicativo ao sujeito da oração, ou seja, uma característica do sujeito ao próprio sujeito, né? Mas agora vamos ver em texto, né, como é que se dá esse predicativo, por que caracterização, opinião, tá certo? Avaliação, julgamento, tudo bem? Então, olha só, você já estudou a maneira como os diferentes verbos de ligação da língua portuguesa ajudam na construção dos sentidos nos textos.
vamos retomar algumas noções já vistas para entender como funcionam os chamados predicativos. Gente, nada tão bom, né, quanto pegarmos um texto, né, como nosso objeto aqui, para auxiliar no nosso estudo. Nosso objeto de estudo é o predicativo e vamos fazer uso de um texto aí. Então vamos ler o fragmento, tá? Atletas do Brasil, tem gente que faz de tudo para levar a nossa bandeira lá para cima do pódio. Isabela Campos. Ela conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos no Rio em 2016. Isabela Campos, que perdeu a visão aos 6 anos de idade, hoje é um dos destaques do atletismo paralímpico nacional. A atleta faturou a medalha no arremesso de peso, mas também compete no lançamento de dardos. Isabela recebe o Bolsa Atleta, um patrocínio do Ministério do Esporte, que, segundo ela, é primordial. O treinador Ivan Bertelli diz que Isabela é focada e já saiu do Rio 2016 pensando no próximo desafio paralímpico, tá certo? Gente, aqui, ilustração, foto, né, Isabelle Campos, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, 2016. Vamos lá, então, vamos responder aqui, né, algumas perguntinhas sobre o texto, tá bom? E vamos trabalhando aí o nosso assunto. Gente, que modalidades esportivas Isabela pratica? Considerando que Isabela Campos é uma atleta premiada em competições nacionais, que tipo de leitor poderia se interessar por um texto sobre ela? Vou responder aqui essas duas primeiras perguntas, tá? Depois vamos para as demais. Bem, gente, então vamos responder aqui algumas perguntas, tá bom? Primeiro aqui, letra A e letra B. Nós fizemos a leitura do texto, não é isso? Então vejam, que modalidades esportivas Isabela pratica? Vimos que ela pratica o arremesso de peso e lançamento de dardos, não é isso? E a segunda pergunta, né, ou seja, a letra B, ele quer que você considere, né, lógico que Isabela Campos é uma atleta premiada em competições nacionais, tá bom? Você viu que ela ganhou medalha. Que tipo de leitor, gente, poderia se interessar por um texto sobre ela? Ora, leitores interessados em esportes, né, de forma geral, ou aqueles que se interessam por atletismo, não é isso? Pode ser leitores aí que não sejam atletas profissionais, né, que se interessam aí por esportes de uma forma geral, ou também, logicamente, aqueles que se interessam por atletismo, tudo bem? Observe agora os termos destacados no texto. Professor, eu não lembro aí os termos destacados no texto. Vou voltar aqui um pouquinho. Vejam que nós temos destaque ali, ó, o verbo ser, né? Lá no finalzinho, ó, do Ministério do Esporte, que segundo ela é primordial. E mais abaixo, o treinador Ivan Bertelli diz que Isabela é focada. Percebam aí que está em destaque, né? Ou estão destacados, né, os dois momentos aí, tá certo? É isso aí que ele quer que você observe. Então, letra C. Na primeira ocorrência, qual é o sujeito do verbo ser? Hein, gente? Aqui, ó, na primeira ocorrência. Quem é o sujeito? Tá bom? Aqui, ó, um patrocínio do Ministério dos Esportes. Esse sujeito aí está representado pelo pronome relativo que na oração, tá certo, pessoal? Esse aí é o sujeito, tá? A outra pergunta, ó. O verbo ser nessa oração liga o sujeito ao termo que exprime uma avaliação atribuída a ele. Qual é esse termo? Vejam que ele liga aí a expressão, a palavra primordial, né? Primordial, tá bom? E na segunda ocorrência, qual é o termo que exprime uma característica? Na segunda ocorrência, ó, pessoal, lá embaixo, ó, o treinador Ivan Bertelli diz que Isabela é focada, né? Veja que focada diz respeito a Isabela. E veja que o verbo ser ali, né, está justamente fazendo esta ligação entre focada e Isabela, tá certo? Então, quando ele pergunta aqui para você, no C, né, na letra C aqui, relacionado à segunda ocorrência, né, no item 3 ali,
qual é o termo que exprime uma característica? Então, eu só posso chegar à resposta de focada. Esta palavra exprime o quê? Uma característica, tá bom? Então, pegando esse raciocínio aí, é isso que eu quero que vocês compreendam, porque nós estamos vendo aqui justamente o predicativo, trazendo essa questão da caracterização para com o sujeito da oração, tá certo? Seguindo, a que classe de palavras pertencem os dois termos identificados nos itens anteriores? Professor, quais termos? Nós identificamos primordial e nós identificamos focada. Os dois termos são adjetivos. Ah, professor, então começa a entender que o predicativo, né, ele tem lá um adjetivo, né? Perfeito. Nós sabemos que os adjetivos são palavras que dão alguma característica sobre o sujeito, não é isso? Ou qualificam o substantivo. Não foi assim um dia que vocês viram muito antes, né? Até chegarem aqui. Mas vamos voltar e focar aqui as nossas questões. Vejam. A classe de palavras já respondemos, né? E agora, o predicado dessas orações é verbal ou nominal? Por quê? Nominal, pois as palavras primordial e focada, as mais importantes dos respectivos predicados, são nomes e os verbos são de ligação, tá certo? Então, o predicado aí, tá? Como ele quer que você responda, o predicado dessa oração é verbal ou nominal. Nós vimos, né, anteriormente que trata-se aí de nominal, porque as palavras primordial e focada, se eu retirar, né, eu perco ali o sentido base da informação sobre o sujeito, ou seja, no predicado, né, que o predicado é o termo da oração que traz toda a informação sobre o sujeito. Se eu tiro primordial ou tiro focada, eu perco essa informação. Então, nosso predicado é nominal por isso, porque a carga de significado maior está justamente nos nomes que nós classificamos essas duas palavras, né, pertencentes à classe gramatical dos adjetivos, não é isso? Então, seguindo aqui, se esses termos fossem suprimidos, tá, das orações a que pertencem, o que é suprimir? Você escondê-los ali, de alguma maneira, tentar esconder esses termos da oração, tá certo? O texto continuaria fazendo sentido? Gente, logicamente, se eu suprimir primordial e a palavra focada, não vai ter o mesmo sentido, né? Justamente pelo que nós comentamos aqui. Pois esses termos, eles concentrariam o mais importante da informação. Sem eles, não se saberia que avaliação a atleta faz da bolsa, nem como o treinador a considera, tá certo? Voltemos ao texto aqui para você compreender que eu não posso suprimir, eu não posso esconder esses termos aí, tá? Justamente porque eu vou perder o referencial em um caso aí da avaliação, né, da atleta que ela faz aí sobre a bolsa e a avaliação do treinador sobre a própria atleta. Então vou mostrar aqui para vocês no texto, ó. Se no primeiro momento eu digo assim, ó, Isabela recebe o Bolsa Atleta, né? Já está falando aí, o texto começa falando ali aquele pedacinho, né, que eu estou lendo. Isabela recebe o Bolsa Atleta, um patrocínio do Ministério do Esporte que, segundo ela, é primordial. Se eu suprimir ali, se eu tirar o primordial, aí eu fico, ó, Isabela recebe o Bolsa Atleta, um patrocínio do Ministério do Esporte que, segundo ela, é. Percebeu? Eu perco aí. Eu não tenho como classificar justamente um patrocínio do Ministério do Esporte que está sendo classificado como primordial. Tudo bem? Então eu não posso suprimir. No segundo momento, o treinador Ivan Bertelli diz que Isabela é focada. Se eu suprimir focada, eu vou dizer, o treinador Ivan Bertelli diz que Isabela é. Então veja que eu também perco o significado aí, a avaliação, né? Veja aí, ó, lá em cima, caracterização, opinião, avaliação. A avaliação, o julgamento que o treinador está fazendo sobre a atleta Isabela, né? Então eu perco o significado maior, então não posso suprimir. Tudo bem? Compreenderam? Espero que sim. Então, explicado aqui, né, gente, o porquê de não poder suprimir. Vamos seguir aqui, ó. Essa característica atribuída ao sujeito, ligada a ele em geral por meio de um verbo, como os verbos de ligação, chama-se predicativo do sujeito, tá? É geralmente constituído por um nome,
substantivo ou adjetivo, mas também pode ser representado por expressões com valor de substantivo ou adjetivo. Então vamos aqui para mais um texto, tá certo? E vamos continuar a nossa análise aqui sobre o predicativo. Bom, aqui é um trecho de uma reportagem publicada em um site de turismo, tá bom? Fernando de Noronha é melhor destino para amantes de natureza. O paraíso é aqui. Foram as primeiras palavras do explorador italiano Américo Vespúcio quando, em 1503, chegou nessa ilha, onde os muitos verdes da vegetação parecem mais verdes e os vários azuis mais azuis. Financiado por Fernão de Noronha, um novo cristão comerciante de pau-brasil, ele realizava a segunda expedição exploratória à costa brasileira, quando a principal nau de suas 6 naufragou, e Américo viu-se obrigado a levar toda a sua embarcação para um lugar seguro. Mal sabia ele que estava descobrindo um dos pontos mais bonitos do planeta, que viria se tornar o sonho de todo turista que busque relaxar mantendo um contato especial com a natureza. Vamos lá. Então, fazer aqui, né, gente, perguntinhas para trabalharmos o texto. Quem foi Fernando de Noronha? Que dá nome ao arquipélago, tá bom? Então, foi o financiador da viagem, né, do explorador italiano que lhe permitiu chegar à ilha, tá bom? De acordo com o texto aí. Segundo a matéria, o que teria seduzido o explorador? O fato de os muitos verdes serem mais verdes e os vários azuis mais azuis. Tudo bem? No título, o predicativo do sujeito atribuído ao arquipélago, Fernando de Noronha, expressa uma opinião ou um fato indiscutível. Vê só. Vamos lá para o título. Fernando de Noronha é melhor destino para amantes de natureza. Veja, quem é o predicativo aí, né, gente? Ó, Fernando de Noronha, melhor destino. Fernando de Noronha é melhor destino. Quem é melhor destino? Né? Fernando de Noronha. Então, expressa uma opinião ou um fato indiscutível. Vê só, predicativo do sujeito, né? É melhor destino. Aí, logicamente, teve o restante lá, né? Para amantes, né? De natureza. Lógico que vai expressar uma opinião, né, pessoal? Então, observe aí a importância, né, de compreender na leitura textual essa questão do predicativo. Aqui a opinião pelo seguinte, veja. Esse título aí, ele está expressando a opinião de alguém, né? Fernando de Noronha é melhor destino para amantes de natureza. E aí ele trouxe alguns dizeres aí dentro da história, né? Mas veja, alguém pode não achar isso, né? Alguém pode não achar. Eu também acho, na minha opinião, é um belíssimo destino aí para quem gosta da natureza, né? Poder visitar. Porém, há pessoas que de repente não achem, tá? Então, ficamos aqui com a compreensão de que esse predicativo pode expressar uma opinião. Tudo bem? Seguindo aqui, o predicativo do sujeito pode expressar uma avaliação, uma opinião ou um julgamento a respeito do sujeito. Compreendeu isso aí, pessoal? Então, fechando aqui, né? Basicamente tudo que vimos. A definição. Predicativo do sujeito. Termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado ao sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. São eles, aí os principais, né? Ser, estar, ficar, continuar, aparecer, permanecer, andar. Que outrora, né, em outros momentos, em outras aulas, vimos aí verbo, né? Cada verbo desse, vendo também o significado deles, né? O sentido deles em textos e orações. Aqui eu trouxe só para revisar, tá certo? Os garotos, um exemplozinho aí, né? Os garotos permaneceram calados. Quem permaneceu calado, gente? Ou permaneceram? Os garotos. Então, o sujeito aí, os garotos. Veja que permaneceram apenas liga a calados, né? A palavra calados, ou seja, os garotos calados. Perceberam que a carga de significado maior no nome, né? Então, vejam. Aí é o exemplo, tá bom?
Então, finalizamos aqui, pessoal, mais uma aula, graças a Deus, né? Agradecemos a Deus por mais uma aula. E fica a dica de leitura de hoje: ou isto ou aquilo, Cecília Meirelles. Busquem, tá, pessoal? Ler mais, estudar. Sabemos que o momento não é fácil. Se cuidem, tá? Se cuidem mesmo. Peçamos a Deus que nos proteja, né? Oremos por misericórdia e que possamos seguir adiante aí com a graça dele. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, mais uma aula. E aqui, informações, né, sobre o material que foi trabalhado. É do nosso livro aí, Português, Conexão e Uso, tá bom? Editora, Páginas, tudo bem? E fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.